Você fala do mesmo jeito que escreve? Você fala com seu amigo do mesmo jeito que fala com o seu professor? Eu sou a professora Letícia Góes e nesta aula eu vou te ensinar sobre adequação da linguagem ao contexto social. Assunto importantíssimo para o seu dia a dia, para a sua convivência em sociedade, para os vestibulares e para o Enem. No final desta aula eu vou resolver duas questões do Enem sobre o assunto e também para você ser uma pessoa legal. Porque assim, eu vou falar sobre adequação. Nesta aula você vai aprender a ser adequado linguisticamente. A gente vai começar com uma breve atividade e eu vou trazer três frases e depois eu tenho uma pergunta. Primeira frase. Eu não tinha terminado o trabalho ainda porque estava faltando uns dados e tipo, eu queria que tivesse tudo certinho para não dar ruim. Segunda frase. Eu não tinha terminado o trabalho ainda porque estavam faltando uns dados e eu queria que estivesse tudo certinho para não dar problema. Terceira frase. Eu não havia finalizado o trabalho até o presente momento devido à ausência de alguns dados. Uma pergunta: qual dessas três mensagens você enviaria para a sua chefia? A gente está pensando aqui em uma situação formal de comunicação, você está no seu trabalho. Qual dessas três mensagens você enviaria para o seu chefe ou para a sua chefe? A mensagem 1, a mensagem 2 ou a mensagem 3? Bom, a gente vai analisar aqui. Na primeira frase, o que a gente tem? Vários erros. Erros de concordância, erros de ortografia. A gente tem a utilização do registro informal. Então, assim, eu não tinha terminado o trabalho ainda. Até aqui tudo bem. Porque estava faltando em vez de estava. Então, aqui tem um erro de ortografia, né? Tava faltando, o certo é estava, porque o verbo é estar. Uns dados, estavam faltando uns dados, erro aqui de concordância. Tem o tipo, que é uma linguagem muito informal, a gente não escreve tipo, né? Na fala tudo bem, a gente não escreve assim. Queria que tivesse tudo certinho para não dar ruim, em vez de dar ruim, dar ruim. Dar ruim é uma expressão também muito da linguagem oral, muito informal. Essa primeira versão aqui, você mandaria para o seu chefe? De jeito nenhum, né, gente? Se mandaria, precisa repensar essa forma de escrever. Não se pode escrever dessa forma em um ambiente formal de comunicação. Agora, a segunda versão não apresenta erros, nem de ortografia, nem de concordância, nem de nada. É uma frase super ok. Então, veja, eu não tinha terminado o trabalho ainda porque estavam faltando uns dados e eu queria que estivesse tudo certinho para não dar problema. No entanto, embora não tenha erros de ortografia, erros gramaticais, aqui a gente tem uma escolha de registro também informal. Tudo certinho, não dar problema, são expressões muito típicas de situações informais de comunicação. Então, se você está em um ambiente mais formal, vai escrever uma mensagem para o seu chefe, precisa elaborar um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui a terceira versão, que é a versão correta, mais adequada. A gente vai falar muito nessa aula sobre adequação. Essa é mais adequada, não que as outras estejam erradas, não que ninguém possa escrever daquelas outras duas formas. Em outras situações, tudo bem. Mas aqui a gente está falando do quê? De um ambiente formal. Eu não havia finalizado o trabalho até o presente momento devido à ausência de alguns dados. Então, aqui a gente está diante de uma frase que não tem erros de ortografia, que está tudo certo com essa frase, e também a escolha do registro é adequada. Então, as palavras foram bem escolhidas para aquela situação, beleza? Então, nessa atividade aqui, concluímos que a terceira frase é a mais adequada para o ambiente. Então, quando a gente fala de adequação da linguagem ao contexto social, não tem certo e errado. Tem o que é adequado e o que não é adequado. O Bechara, que é um estudioso, uma das maiores referências em língua portuguesa no Brasil, ele diz o seguinte, que o falante culto
é um poliglota na própria língua. O que quer dizer isso? Que a pessoa ela vai ajustando o seu jeito de falar de acordo com o ambiente. E assim, a gente precisa ajustar tudo na vida, não é só o jeito de falar, é a roupa, é o comportamento, é tudo. Por exemplo, você acorda de manhã, se você está de férias e vai à praia, você vai escolher uma roupa. Se você vai trabalhar, você vai escolher outra roupa. Se você vai ali no centro tomar um sorvete com suas amigas, você vai escolher outra roupa. Então, não tem uma roupa para cada ocasião? A língua é assim também. Você vai ajustar, né, a forma como você fala de acordo com o ambiente, de acordo com quem você está falando, de acordo com vários fatores. E isso é ser um falante culto. Não é aquele que fala tudo certinho em todos os ambientes, com todas as pessoas, sem nenhum deslize gramatical. O falante culto não é esse, é aquele que sabe adequar a sua linguagem. E esse conceito é muito importante para fazer as provas de vestibulares e o Enem. O Enem cobra muito isso e tem essa abordagem, tá? Sem preconceito linguístico, sem purismo linguístico, sem pensar que a norma padrão, aquela norma ditada pelas gramáticas, é a única que importa, é a única válida ou é a superior. Não, a norma padrão é apenas uma parte da língua portuguesa. A língua portuguesa é feita de uma diversidade, de uma riqueza inexplicável, tá? Então é isso que você deve ter em mente para ir fazer a sua prova do Enem, para ir fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso público. Mas então, professora, eu não preciso estudar a norma padrão, não preciso estudar gramática? Claro que precisa. Eu acabei de falar, você precisa ter esses conhecimentos para que você circule tranquilamente nos diferentes ambientes de comunicação, para que você possa sim conversar da forma que você já está acostumado com os seus amigos, com os seus familiares, mas para que você saiba também usar a norma padrão nos ambientes em que ela é exigida. E esses ambientes existem, é por isso que você precisa conhecê-la e é por isso que a gente estuda a norma padrão na escola também, ok? Então, dito isso aqui, eu trouxe um quadrinho. Adequação da linguagem ao contexto social com alguns exemplos. Na fala, os meninos estão tudo agitado. Eu falo assim, os meninos estão tudo agitado. Mas para escrever, eu vou escrever desse jeito? Não, eu vou escrever assim, os meninos estão agitados. Veja que eu falo de um jeito e escrevo de outro jeito. Preciso conhecer como são escritas as palavras para que eu possa me comunicar com clareza, com eficiência. Uma mensagem para um familiar. Bom dia, como você tá? Então aqui a gente tem o uso de VC, né, que é muito comum na escrita, em vez de escrever você, na escrita informal, né? Tô escrevendo uma mensagem ali, como você tá? E o tá, né, que é essa redução de estar, como você, na verdade, não é redução de estar, né? O tá é redução de estar, que é o verbo flexionado. E isso num contexto informal, para um familiar e tal. Agora, se eu estou escrevendo um e-mail para um colega de trabalho, bom dia, tudo bem? Ou como você está? O você, tudo direitinho, está, coloco ali as palavras inteiras, né? Ou espero encontrá-lo bem. São 3 opções aí para como você tá? Para amigos, tô esperando vocês para a gente almoçar junto. Então, o tô, essa redução também de estou, VCS para vocês. Então, é uma escrita ali sem elaboração, tranquila, informal. Mas se eu vou escrever para os meus colegas de trabalho, eu prefiro escrever. Estou esperando vocês para almoçarmos juntos. Então, existe uma escolha de registro que é mais adequada para um ambiente profissional. E por fim, nas férias. Aquelas senhoras,
eu não conheço elas. E no Congresso, aquelas senhoras, eu não as conheço. Então veja que aqui a gente tem, na primeira versão, um desvio da norma padrão. Não conheço elas. O pronome elas foi empregado aqui inadequadamente, de acordo com a norma padrão, porque ele está ocupando uma posição de objeto direto, de complemento verbal, mas esse pronome aqui só pode ocupar a função de sujeito. Então aqui o correto seria eu não as conheço de acordo com a norma padrão. Mas se eu estou falando no ambiente informal, não precisa, né, falar eu não as conheço. Geralmente as pessoas não falam assim. Eu mesma não falo em situações informais. Mas eu sei a norma padrão para que eu possa empregar em um ambiente mais formal, em que a norma padrão é exigida. Então, veja, a gente está falando aqui sobre adequação. Você vai mudar o seu jeito de falar ou o seu jeito de escrever de acordo com o seu interlocutor ou de acordo com o ambiente, a situação. Então, assim, a adequação linguística é a capacidade de usar a linguagem de maneira apropriada para cada contexto social e comunicativo. Aquela pessoa que está ali na mesa do bar, em uma balada, em uma situação extremamente informal, que fica corrigindo a outra pessoa que não está empregando a norma padrão o tempo todo, essa pessoa é uma pessoa chata, né? Pode ficar corrigindo a outra pessoa em uma situação informal, na frente das outras pessoas, gerando um desconforto. Se for para gerar desconforto, essa correção não é bem-vinda, tá bom? Então veja, e essa adequação linguística, ela envolve quem fala, com quem se fala, onde se fala, qual é o objetivo da comunicação e, por fim, qual meio está sendo utilizado, se é um e-mail, se é um aplicativo de troca de mensagem. Então, tudo isso precisa ser avaliado no momento da comunicação. Ah, professora, mas então antes de abrir a boca para falar, eu preciso pensar em tudo isso? Não, você vai fazendo isso naturalmente, principalmente se você já tiver se familiarizado com os diferentes níveis de comunicação, se você conhece a norma padrão, se você entende a importância das variações linguísticas, tudo isso para você é natural, vai sendo natural. Então, falando um pouco de variações linguísticas, eu coloquei aqui 3 tipos de variação: a variação regional, a variação social e a variação situacional. A gente já falou bastante sobre a variação situacional, agora eu vou falar um pouquinho da variação regional, que ela é relacionada à localização, né, onde se encontram as pessoas que estão falando. Alguns exemplos clássicos de variação regional é o fato de mandioca, em alguns lugares, ser conhecida por macaxeira, em outros lugares ser conhecida por aipim. Eu falo mandioca, mas eu já vi muita gente falando aipim para o mesmo alimento que eu chamo de mandioca. Isso é variação regional. As pessoas de um determinado lugar falam de um jeito, de outro lugar falam de outro jeito, dão outro nome para o mesmo objeto. Já viu aquele meme assim, como você chama isso? E um chupa-chupa. Eu chamo de chupa-chupa, tem gente que chama de chup-chup, tem gente que chama de geladinho, tem gente que chama de gelinho. Entendeu? Você pode aproveitar e colocar aí do que você chama aquele geladinho, aquele suco que a gente coloca dentro do saquinho para chupar. Então, em cada lugar, aquilo tem um nome. Isso é variação regional. Aí eu tô certo, aí eu tô errado. A gente entra aí na briga da bolacha e do biscoito. Ah, qual que é certo? Bolacha ou biscoito? Depende. Se você tá no Rio, você fala biscoito. Aqui em São Paulo a gente fala bolacha. Então, depende de onde você está. Ninguém tá falando certo ou errado. Mentira. Porque eu acho que biscoito só se for biscoito de polvilho. Mas é assim, então veja, cada lugar tem um jeito, mas tem um jeito de falar. E isso não quer dizer que uma pessoa esteja errada e que outra pessoa esteja certa quando a gente está falando de variação regional, tá? E nenhum lugar fala de um jeito superior a outro lugar. Isso não existe.
Principalmente, se você pensa desse jeito, quando você for fazer a prova do Enem, você precisa se despir, você precisa abandonar esse pensamento, tá? Senão você vai errar a questão. Variação social está relacionada à idade, ao grupo social, à profissão, ao nível de escolaridade. Então, se uma pessoa ela tem um nível superior, ela tende a falar de forma diferente de uma pessoa que nunca frequentou a escola. Então, perceba, essa é a variação social. Exemplos. Coloquei aqui a linguagem de gamer, então as pessoas que trabalham, que estão muito envolvidas com videogame, utilizam palavras e expressões próprias que às vezes as outras pessoas que não fazem parte dessa comunidade não entendem, né? Linguagem jurídica, linguagem médica, gírias de adolescentes. Às vezes é difícil a gente entender o que os adolescentes estão falando, porque eles têm gírias, vocabulários próprios ali, e a gente, se não faz parte daquela comunidade, se não pertence àquele grupo, a gente não entende. Então, essa é a variação social. E a variação situacional, que depende do contexto, já falei bastante sobre essa variação aqui nesta aula. Exemplos: apresentação de seminário, conversa entre amigos, entrevista de emprego, comentário em rede social. Então, a gente vai escrever ou falar de um jeito de acordo com a situação em que a gente se encontra. Então, assim, a norma padrão é valorizada socialmente, ela amplia oportunidades, é importante para provas, concursos públicos, vestibulares, documentos oficiais, ambientes acadêmicos e profissionais. Mas isso não significa que outras formas de falar sejam erradas ou inferiores. Tenha isso em mente. E para finalizar, eu coloquei aqui duas questões do Enem sobre o assunto desta aula, para que vocês vejam a importância do tema. A primeira questão tem o seguinte texto: artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Muito bem. Aí a questão diz o seguinte, pede o seguinte: o emprego da norma padrão é justificado nesse texto. Por quê? Nesse texto empregou-se a norma padrão. Por qual motivo? Agora pense aí você. Por qual motivo um texto de lei, né, uma legislação, emprega a norma padrão e não outra variedade linguística? Letra A, pela especialização de seu público-alvo. Letra B, pela relevância cultural de seu conteúdo. Letra C, pelos contextos pedagógicos em que circula. Letra D, pela importância para os grupos étnico-raciais. Ou letra E, pelas características do gênero a que pertence. Então, a letra E é a alternativa correta, porque aqui a gente está falando de gênero, de o tipo textual. Por que se emprega a norma padrão numa legislação? Porque se trata de um texto formal. Então, esse gênero exige a norma padrão. Outro gênero, se eu vou escrever, por exemplo, uma carta, uma crônica, um texto narrativo, eu não preciso necessariamente empregar a norma padrão. Mas num texto formal, como a legislação brasileira, a norma padrão é exigida. Por isso, a alternativa correta é a letra E. E a segunda questão que eu escolhi para ilustrar a aula de hoje tem o seguinte texto: maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países.
A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente e inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudade do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na Inocência, pedi R$ 3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado, ó. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. Olha que texto bom para ilustrar a nossa aula sobre adequação linguística. Então, aqui é um texto que fala sobre a variação regional, né? Os maranhenses falam de um jeito bem típico, bem característico, e nem sempre são entendidos em outros lugares do país. Isso é a variação regional. Agora, olha a questão. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, então aqui, falei para você durante toda a aula, o tipo de visão que você deve ter para ir resolver a prova do Enem, né? Então, você vai perceber o que isso significa na prática. Letra A, as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo. Você não pode pensar que a variedade linguística vai impedir o entendimento, embora possa sim causar ruídos. Mas não é isso, né? Não é a principal característica da variedade linguística. A gente vai pensar na variedade linguística sempre como algo positivo, nunca negativo, tá? Letra B, enaltecem o português do Maranhão. Enaltecer, gente, a gente já aprendeu que não existe um jeito de falar superior do que outro. Então, quando a gente vai falar em enaltecer, não vai ser uma alternativa correta, porque a gente não vai colocar os tipos numa escala assim de ser um jeito de falar superior a outro. Não, não. Letra C. São constitutivas do português brasileiro? As variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro? Sim. O que isso quer dizer? Que elas fazem parte, elas são naturais, são normais. As variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro. Esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. As variedades linguísticas exigem a dicionarização dos termos usados? Não, não precisa colocar no dicionário as variedades regionais, não. De jeito nenhum, não exigem dicionarização. E letra E, são restritas às situações coloquiais de comunicação? Também não. As variedades linguísticas regionais podem ser empregadas em situações formais de comunicação também, não são restritas às situações coloquiais e informais, não. Então, o que é importante ter em mente que as variedades linguísticas, elas fazem parte do português brasileiro. Elas são normais, são naturais, tá? E é por isso que não deve haver preconceito linguístico, porque tudo isso faz parte da língua portuguesa. Então, nesta aula, você aprendeu a importância dos diferentes níveis de linguagem para que você possa participar de diferentes práticas sociais. A adequação linguística é importantíssima para a sua vida social e também para as suas provas. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.